Então, para concluir, gente, quando eu separei os trechos lá, que fala sobre Susan Barton, que é a narradora, que é uma mulher inglesa, e tem outro trecho ela falando que tenta trazer a fala para sexta-feira, ou então trazer sexta-feira para a fala é o fator de sexta-feira ter tido a língua cortada, que simboliza o silenciamento do colonizado pelo colonizador. Não necessariamente quer dizer que Robson Crusoe ele cortou a língua de sexta-feira, já que ele era uma espécie de criado, uma espécie de servo de Robson Crusoe no romance de Foy. Mas para simbolizar esse silenciamento do colonizado, da visão, da perspectiva do colonizado com relação ao colonizador, que sempre prevaleceu essa visão colonialista, o discurso do colonizador, que nesse caso é o colonizador inglês. Aí tem um trecho que eu separei com relação à releitura da mulher como duplamente subjugada, porque a perspectiva da mulher ela não é vista principalmente na teoria e crítica pós-colonialista, porque nesse período de colonização, além desse nativo negro índio ter sido subjugado, a mulher foi muito mais, porque essas mulheres elas eram abusadas sexualmente e raramente você vê uma obra que trata sobre a perspectiva da mulher com relação a essa colonização. Então, quando ela fala que Robson Crusoe adverte ela, dá uma faca e adverte para ela não andar na ilha sozinha, porque os macacos não iam temer ela devido ao fato dela ser mulher, como temeriam a ele, que é um homem, e a sexta-feira, já mostra nitidamente essa visão como a mulher ela é duplamente subjugada. Olha, então ela obedeceu e ficou em casa. Já desperta até na crítica, na teoria crítica pós-colonialista, já começa a pensar a questão do feminismo, só que só vai ser mais aprofundado na crítica feminista, a partir da investigação, da noção de classe da mulher, com a posição social que ela ocupa, de gênero, já vai ter esse questionamento mais aprofundado, mas que começa na teoria crítica pós-colonialista. Já com relação a um trecho do romance Robson Crusoe, vai falar justamente sobre o fato de estar ensinando sexta-feira a falar, está ensinando a língua inglesa, então está impondo a língua do colonizador inglês àquele nativo, que chama até de meu escravo no trecho que eu separei. Então, já tem essa releitura, a gente já começa a questionar essa visão colonialista, essa visão do colonizador sobre o colonizado, que não tem voz. Até pelo fato nesse romance foi, sexta-feira ter tido a língua cortada, não necessariamente por Robson Crusoe, mas que simboliza esse silenciamento do nativo com relação ao colonizador, porque vai prevalecer o que? A